com Margaret Thatcher, o movimento conservador ele trouxe a liberdade econômica para dentro e isso não é mais senão uma questão para conservadores. Eles acreditam nas ideias de liberdade econômica. Esse é um ponto absolutamente comum entre liberais e conservadores. E no momento, adoraria que um dia a nossa contraposição fosse entre liberais e conservadores, né? Porque, e é uma confusão grande sobre isso, né? Eu e o Bruno Gachaguen, a gente sempre teve uma discussão. O Bruno foi meu vizinho em Brasília em 2019 e 2020, e a gente tinha no sábado tinha um momento de filosofar sobre o mundo. Filmado ou vendido ingresso. Exato. Essa conversa... Cara, era muito divertido. Você seria uma ótima acréscimo a esse papo. Eu ia assistir e pagar ingresso. Não, você somaria muito. Mas que a discussão, a gente conseguiu chegar a uma conclusão, né? Que a diferença entre liberais e conservadores é o norte. O conservador pensa em tradição, pensa em como manter a tradição brasileira, ou inglesa, ou americana, e são conservadores absolutamente diferentes. Né? Os conservadorismos são diferentes. Já o liberalismo ele é algo global, a base é vida, liberdade e propriedade. Todo mundo que inventa a partir disso sai da base liberal. Você vira alguma outra coisa que não é liberal. Liberalismo é vida, liberdade e propriedade. Ela é uma caixinha que ela envolve isso. Ah, mas eu sou conservador e acredito nisso. Não, beleza, mas o norte do liberal é a liberdade, desde que seja encaixada nesse framework aí de vida, liberdade e propriedade. Qualquer coisa fora disso. Ah, eu vou desenhar uma política pública baseada nisso. Ah, vai destruir a liberdade. Eu vou desenhar algo que vai tirar o dinheiro de alguém para isso. Vai destruir a liberdade. Aquilo que o Bastiat foi muito feliz, né? Toda vida que você vai falar da fraternidade forçada, você destrói a liberdade. Então, às vezes o pessoal quer criar uma nova ideia e chamar isso de liberalismo. Isso, para mim, está longe de ser liberalismo. Né? Liberalismo ele envolve esse framework, entendeu? A proteção pela vida, que é uma premissa, né? Você não consegue ter nada a partir disso. Por isso que para uma discussão com o aborto é absurdo que alguém se diga liberal e seja pró-aborto. Enfim, é outra pessoa que está ali. A única possibilidade de alguém poder aborto é dizer assim, você tira da pessoa, ela consegue sobreviver? Ok. Ela não conseguindo, amiga, aí é você e sua responsabilidade. Que aí vai liberdade e propriedade, desde a propriedade do próprio corpo até a decorrência de qualquer coisa relacionada a isso, né? A visão lockeana para essa discussão. E eu acho que os conservadores conseguiram agregar essa visão. Diferente, isso só é do norte, né? Os liberais vão pensar muito em liberdade como foco e os conservadores vão pensar muito em tradição como foco. Politicamente hoje andam juntos no Brasil. Politicamente são aliados, absolutamente aliados. Às vezes o que alguns políticos se perdem é no positivismo brasileiro sem eles saberem. É na soberania nacional, é na proteção nacional, na segurança nacional. Herança do militarismo dos anos 60, 70. E eles não sabem disso, que na verdade eles não estão defendendo o conservadorismo, estão defendendo o positivismo, entendeu? Estão defendendo uma ideia de vamos proteger a nossa indústria nacional para isso, o que dá errado em qualquer lugar do planeta, que eu acho que alguns políticos, mesmo que se dizem liberais e se dizem conservadores, porque eu acho assim, tem muita gente que quer ser, que eu acho que é o nosso papel ensinar como ser mesmo. É nosso papel conseguir explicar, isso aqui é liberalismo, isso aqui é conservadorismo. E mesmo dentro do liberalismo você tem escolas de pensamento divergentes e diferentes, né? Dentro desse framework de vida, liberdade e propriedade. Eu vou ter escola austríaca, eu vou ter escola de Chicago, eu vou ter nova economia institucional, eu vou ter o objetivismo. Todos são liberais. E eu vou ter o conservadorismo e vou dizer, cara, qual é o conservadorismo que você está defendendo? É o lá o americano, lá do Russell Kirk e tal. Essa visão é o conservadorismo que eu tenho de Cairu, que eu tenho baseado na tradição dos grandes, do Dom Pedro II, Dom Pedro I. Qual é esse conservadorismo que se ponto? Porque tem um ponto importante, Ricardo, que diz assim, o contraponto liberal, quando a gente pensa só em liberdade econômica, mas ela é uma ideia absolutamente política, né? O liberalismo é uma ideia política, ele era um contraponto ao absolutismo. Eu sempre digo isso naquela frase, sou liberal em economia, conservador nos costumes. Eu pergunto, e o que você é em política? Qual é o papel do Estado em relação aos costumes e à economia, né? Ao fim e ao cabo, o liberalismo é uma doutrina política, não é uma doutrina filosófica, não é uma doutrina espiritual, não é uma doutrina econômica. É uma decorrência. É claro, a economia está certa ou está errada. O liberalismo é uma posição política derivada de uma visão econômica. E a decorrência econômica do liberalismo político é que gera a liberdade econômica. Então, hoje, os conservadores, quando falam assim, eu sou conservador nos costumes, o cara não está entendendo
o jogo. Na verdade, é só o norte. Você se diz conservador porque você está muito focado em tradição. Você se diz liberal porque você está muito focado em liberdade. Eu acho que é isso. Mas o liberalismo ele é um contraponto ao absolutismo. Os nossos imperadores, ambos se autodenominavam liberais. Mas liberais não no sentido como o pessoal quer trazer o liberal de faz tudo que pode ser feito. Que coloca. Libertinos. Não é isso, velho. Nunca foi isso. É uma posição política. A liberdade é uma posição política. Então, assim, as pessoas têm que entender esse ponto porque a liberalismo ele vai ter consequências políticas, sociais, econômicas, jurídicas. Tipo assim, quando você fala em liberalismo, você tem que falar em império da lei. Não tem jeito. Se você fala em liberalismo, você tem que falar em liberdade econômica. Não tem jeito. São coisas, são posicionamentos absolutamente albergados pelo conservadorismo hoje. Tem uma expressão do Hayek que é a ordem política de um povo livre. Né? Isso. São os elementos de composição política constitucionais que permitem a liberdade. E o Ortega y Gasset vai ser muito feliz, né? Que ele vai dizer o seguinte, na visão dele. É muito contra-majoritário, é muito contra-intuitivo, porque a ideia da liberdade que está presente, repito, está presente hoje no nosso conservadorismo, está presente hoje no nosso liberalismo, é a proteção do menor. A frase da Ayn Rand, que eu tenho várias discordâncias, apesar de ser ela que me fez brincar, eu tenho várias discordâncias dela. Muita gente tem isso. A Ayn Rand é uma cunha para entrar no pensamento liberal e depois, enfim. É porque o pessoal se perde na religião, né? Se perde vira o status quo de eu preciso ser contra a religião e acabo virando o religioso contra positivo. A briga, acho que é outro elemento, né? A briga de alguns liberais com a tradição religiosa é um ponto de divergência que faz contraposição, né? Que eu também tenho muita preguiça, eu confesso. Eu tenho muita preguiça quem tem muito tempo para brigar entre a gente que tem muita gente para brigar do outro lado. Tipo assim, hoje é uma perda de tempo imenso, libertários, conservadores entrarem em qualquer conflito. Eu tenho zero paciência para isso. Tem um jacaré na sala, o pessoal discutindo. Eu tô discutindo contigo porque o mundo não tá tão azul como eu gostaria. Não, vai te morder aqui agora. Então, assim, não é o momento para isso. Pode ser até que um dia a gente chegue nesse momento, nessa discussão. Hoje, a situação é de sobrevivência. Claro, a briga entre liberais, falasse na Margaret Thatcher como um ponto de encontro entre liberais e conservadores na Inglaterra. Antes, liberais e conservadores eram os grandes inimigos entre si. Uhum. Com o advento do socialismo, acabou. Liberais e conservadores se unem no enfrentamento, sendo diferentes, se unem no enfrentamento a uma ameaça coletivista, socialista. Mas a graça do conservadorismo, né? Como o liberalismo ele é estanque. Sendo claro, é estanque, é vida, liberdade e propriedade. Ele não tem a pretensão de criar uma cosmovisão sobre a sua vida, sobre a sua vivência. Não é a pretensão do liberal criar uma cosmovisão. O cara super tradicional pode ser um liberal e uma pessoa totalmente, visualmente, né, o cara de terno, gravata, né, jaqueta, ele pode ser um super liberal e uma pessoa toda malucada pode ser um liberal também. Eles vão ser liberais iguais. E essa é a grande graça. A grande vantagem do conservadorismo é que ele evolui como cosmovisão. Então, se você pegar as coisas que o Jorge Luiz Borges dizia, né, o conservador é aquele que joga tudo fora, tudo aquilo que não presta. Esse é o conservador. Então ele vai absorvendo na sua história, demonstrando que essa tradição se adapta para permitir que a sua história consiga moldar o conservadorismo para o tempo presente. Não é que você vai voltar ao tempo anterior para ver isso, não. Você vai aproveitar tudo aquilo que o tempo anterior lhe deu de positivo para isso. Se perguntar para mim assim, qual é o seu regime político? Eu sou um anarcocapitalista. Claramente, como o Javier, eu sou anarcocapitalista.